Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a quem nos assiste através das redes sociais associadas à Fundação Perseu Abramo e cumprimento aos que estão conosco nessa sala Zoom. Estamos reunidos aqui para dar início às 13 jornadas de debate sobre o socialismo no século XXI. Cabe lembrar que há 20 anos a Fundação Perseu Abramo e a Secretaria Nacional de Formação Política do PT organizaram outro ciclo de debates, então intitulado A Luta pelo Socialismo no Século XXI, sob a coordenação do professor Antônio Cândido. E antes disso, em 1987, o Instituto Cajamar realizou o Seminário Internacional 70 anos de experiências de construção do socialismo. Estas e outras iniciativas decorrem de um compromisso firmado no dia 10 de fevereiro de 1980, quando o Partido dos Trabalhadores nasceu defendendo a construção de uma sociedade que responda aos interesses dos trabalhadores e dos demais setores explorados pelo capitalismo. Um sistema econômico e político que só existe para beneficiar uma minoria de privilegiados, no lugar do qual o povo possa construir uma sociedade igualitária, onde não haja exploradores nem explorados. Desde então, muitas mudanças ocorreram no mundo, no Brasil e no próprio PT, entre as quais destacamos o ciclo de governos de esquerda e progressistas na América Latina, a exemplo dos governos Lula e Dilma. O segundo governo Dilma foi interrompido por uma ofensiva golpista que, em nome de afastar o PT e retomar o neoliberalismo, abriu as portas para tudo o que mais reacionário existe na sociedade brasileira: a submissão aos interesses imperialistas, a repressão às liberdades democráticas, o culto à desigualdade social, o estímulo à violência e a todas as formas de opressão, discriminação e fundamentalismo. Contra as elites que emulam a guerra de todos contra todos, tão típica do capitalismo, especialmente em sua fase neoliberal, as esquerdas em geral e o Partido dos Trabalhadores estamos convocados a resistir, a lutar, a acumular forças para virar o jogo e retomar o caminho do desenvolvimento, da soberania, da liberdade e do bem-estar social. Tarefas que exigem uma firme defesa dos interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora, entre os quais se destaca a construção de uma sociedade igualitária onde não haja explorados nem exploradores. Uma sociedade que pode receber vários nomes, mas que nosso Partido dos Trabalhadores chama de socialismo. Em um contexto de profunda crise sistêmica mundial, quando o neoliberalismo ultra-reacionário veste a camisa do terraplanismo e do negacionismo anticientífico, patrocinando uma guerra cultural que visa demonizar os opositores, a defesa do socialismo se afirma mais do que nunca como a defesa da humanidade, da ciência e da vida em nossa terra. Neste sentido, não há como deixar de lembrar que no dia de hoje, 18 de março de 2021, o Brasil caminha velozmente para atingir o macabro número de 300 mil pessoas, compatriotas nossos, mortos pelo Covid-19, a grande maioria dos quais poderia ter sobrevivido se o governo Bolsonaro não fosse o principal aliado do vírus. Não há como deixar de recordar também das dificuldades e sofrimentos, porque passam quase 40 milhões de brasileiros e brasileiras que gostariam de trabalhar, mas não encontram ou nem mesmo se animam mais a buscar um emprego neste nosso país, cuja economia e sociedade estão sendo vítimas de uma política ultraliberal que vem sendo implementada desde 2016. Frente a tanto sofrimento, tanta intolerância e tantas incertezas, nada mais adequado do que a luta. Não uma luta cega, mas uma luta orientada por propostas de reconstrução e transformação estrutural da sociedade brasileira e do mundo. Propostas que, naturalmente, exigem profundo e democrático debate. Pensando assim, a Fundação Perseu Abramo, a Escola do PT e a Secretaria Nacional de Formação Política do Partido dos Trabalhadores convidam toda a sociedade brasileira, a começar pelos partidos e movimentos sociais, democráticos, populares e de esquerda, para estas 13 jornadas de debate sobre o socialismo no século XXI.
A partir do dia 27 de março, de 15 em 15 dias, ao longo de 6 meses, debateremos sobre o passado, o presente e o futuro do socialismo. A programação detalhada das 13 jornadas está disponível na página eletrônica da Fundação Perseu Abramo. As pessoas convidadas para expor e comentar buscam expressar a diversidade do PT e da esquerda, inclusive diferentes tendências, partidos, intelectuais sem partido, brasileiros e estrangeiros. Todas as jornadas serão gravadas para posterior edição e divulgação, e as exposições também serão publicadas em formato de mini-livros digitais. A coordenação geral das 13 jornadas de debate sobre o socialismo no século XXI é de Alberto Cantalice e Walter Pomar, ambos diretores da Fundação Perseu Abramo, sob a orientação de um grupo de trabalho composto pela direção da Fundação Perseu Abramo, da Escola do PT e da Secretaria Nacional de Formação Política do Partido dos Trabalhadores. Esta primeira mesa, que abre nossa jornada, conta com a participação de 3 militantes de esquerda, 3 trabalhadores da educação, 3 professores. O primeiro a falar será Yannis Varoufakis. Varoufakis nasceu em 24 de março de 1961, foi ministro das Finanças da Grécia entre 27 de janeiro e 6 de julho de 2015. Atualmente, é professor da Universidade de Texas, em Austin, e um dos protagonistas da chamada Internacional Progressista. Por conta do fuso horário, a fala de Varoufakis foi gravada em formato de vídeo em inglês e será transmitida com a tradução simultânea feita pelo nosso colega Leandro Moura. Em seguida, falará o professor Fernando Haddad. Haddad nasceu em 25 de janeiro de 1963, foi ministro da Educação e prefeito da cidade de São Paulo. Atualmente, é presidente do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e um dos protagonistas do Grupo de Puebla. Para concluir a mesa, ouviremos Nilma Gomes. Nilma Lino Gomes nasceu em 13 de março de 1964. É professora titular emérita da Universidade Federal de Minas Gerais, foi reitora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, e ministra do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Antes de passar a palavra para Varoufakis, Haddad e Nilma, 3 registros, até para que não digam que não falamos de flores e espinhos. Primeiro registro, fora genocida. Segundo registro, há poucos dias, no 8 de março de 2021, o povo brasileiro recebeu de volta nossos direitos políticos, direitos que nos foram tirados para que as eleições de 2018 pudessem ter o resultado que tiveram. Pois bem, seguimos vigilantes e não aceitaremos que nos tirem de novo estes direitos. Terceiro e último registro. Começamos este seminário no dia 18 de março de 2021, por sugestão do nosso companheiro Aloysio Mercadante, presidente da diretoria da Fundação Perseu Abramo, exatamente para marcar o aniversário de 150 anos da épica jornada da Comuna de Paris. A Comuna de Paris durou pouco. Na semana de 22 a 28 de maio de 1871, a Semana Sangrenta, dezenas de milhares de comunardos foram mortos em combate, executados, presos e deportados. Apesar de derrotada e afogada em sangue, a experiência da Comuna de Paris marcou e segue marcando um antes e um depois na história da luta pelo socialismo. Numa tradução livre das palavras de Karl Marx, abre aspas, graças à Comuna de Paris, a luta da classe trabalhadora contra a classe dos capitalistas e contra o Estado que representa os interesses dos capitalistas entrou em uma nova fase. Seja qual for o desenlace imediato, dessa vez, foi estabelecido um novo ponto de partida que tem importância para a história de todo mundo. Fecha aspas. Viva a Comuna de Paris e um grande viva a todos e a todas que nos últimos 150 anos deram o melhor de suas vidas por um mundo realmente livre de todas as formas de exploração, opressão e dominação. Um mundo socialista. Com a palavra, o professor Yannis Varoufakis.
Olá a todos da Grécia, sou Yanis Varoufakis, saudações dos seus companheiros daqui da Grécia, partido Mera 25, que pertence ao DiEM 25, Movimento de Democracia na Europa, de todas as pessoas pelo mundo afora que participam também, junto com muitos de vocês na Internacional Progressista. Obrigado pelo convite e gostaria de estar aí com vocês. Antes de falar do assunto para o qual eu vou falar, sobre o qual eu vou falar, que é o socialismo no século XXI, permitam-me saudar o grande ex-presidente e companheiro Lula, também Fernando Haddad, por manterem a chama acesa durante os dias muito difíceis, quando Lula e os outros companheiros estavam sendo vilipendiados, perseguidos, aprisionados. Aqueles que continuam a se mantêm firmes contra as forças da opressão, as forças do regresso, as forças da exploração. Pessoas como Lula e Fernando e todos os outros companheiros e companheiras precisam ser apoiadas internacionalmente, estão sendo apoiadas, mas permitam-me acrescentar minha voz de solidariedade e admiração. Temos muito o que fazer, né? O PT, nossa Internacional Progressista aqui na Grécia também, na Europa inteira, a luta está ficando mais difícil na época em que ele é mais necessário. Que a luta é mais necessária, precisamos perseverar e tenho certeza que o faremos. Então vamos falar sobre o socialismo, mas é claro, antes de falar sobre o socialismo, a gente precisa avaliar o capitalismo, que é o nosso apuro atual. O capitalismo tem se transformado, ele não é o que ele era. Quando, por exemplo, Lula foi eleito na primeira vez, algo interveio, um momento de crise, de grande porte, né? Em 2008, começando em Wall Street, igual 1929 começou em Wall Street também, o crack da Bolsa, isso mudou o mundo. Não esqueçamos que depois de 1929, o mundo foi transformado. Nada mais fez sentido depois de 29, nos termos em que fazia antes de 29. É a mesma coisa com 2008. Então, precisamos avaliar a situação. Então, as razões são pertinentes ao Brasil e à América Latina, mas em termos mais gerais, mas também para nós aqui no sul da Europa, na Europa e no mundo todo. Então, permitam-me uma certa reavaliação histórica do que tem acontecido ultimamente acontecido desde o final da Segunda Guerra Mundial com o capitalismo global. Foram 3 fases pós-guerra. A primeira fase começou em 44, 45 e levou até 71, começo dos anos 70. No período do sistema de Bretton Woods. Um período muito interessante no sentido de que o capitalismo foi projetado de cima para baixo pela primeira vez. Eram os formuladores do New Deal em Washington, que já tinham tido a experiência do New Deal nos Estados Unidos, depois de 29, e a economia de guerra, particularmente durante a Segunda Guerra Mundial, é claro, que tomaram para si a tarefa de criar um grande plano, um capitalismo planejado para o mundo. Pense nisso. Tínhamos taxas de câmbio fixas. Tivemos por mais de 20 anos. Tínhamos a zona do dólar, que incluía todo o mundo capitalista, inclusive parte do mundo não capitalista eram dolarizadas, né? E tínhamos um notável fim da dominância dos banqueiros. Na década de 50 e 60, os banqueiros desempenhavam um papel minúsculo. Não ganhavam muito dinheiro, a vida era enfadonha, nada comparado com o que estava acontecendo nos anos 90 e da virada do século para cá. A questão central é que os Estados Unidos, a economia americana, era a única grande economia superavitária do mundo, que era uma exportadora em termos líquidos, especialmente após 45. Também a única grande credor, única nação credora.
Então, os superávites estavam sendo fabricados particularmente nos Estados Unidos e eram reciclados para o Japão e para a Europa e um pouco menos, mas também para a América Latina, que era um lugar onde o capitalismo americano estava extraindo riqueza, seja na forma de bananas, minério de cobre do Chile, ou produtos agrícolas do Brasil, da Argentina. Esse sistema entrou em colapso em 71 com o fim do sistema de Bretton Woods, porque aqueles na autoridade, especialmente em Washington, perceberam que esse sistema que foi construído com base nos superávites americanos não podia mais ser mantido, uma vez que os Estados Unidos entraram em déficit, porque chegado ao final dos anos 60, tendo sido reforçado muito pelo capital americano e as decisões americanas, então os capitalistas japoneses e alemães tinham criado também uma posição de superávit para si, transformando os Estados Unidos de um exportador líquido para um importador líquido de produtos japoneses e europeus. Isso significou que a economia capitalista global planificada de Bretton Woods não podia mais se manter e alguma coisa tinha que ceder. E o que cedeu foi a taxa de câmbio fixa. A partir de 71, de repente, os Estados Unidos se restaram, saíram da zona do dólar, mantiveram o dólar só para eles, né? O secretário do Tesouro John Connolly, falou para os ministros das finanças da Europa, disseram: o dólar é a nossa moeda, mas é o problema de vocês. O dólar foi desvalorizado, e assim a dívida americana também foi desvalorizada, e os Estados Unidos, se vendo numa posição deficitária, decidiram aumentar esse déficit. Então, o déficit comercial americano se tornou um aspirador, né, para os Estados Unidos das exportações latino-americanas, japonesas, europeias e depois chinesas. Esse aspirador de pó, por assim dizer, foi o que levou à industrialização da China, o reforço das empresas médias e grandes, italianas, holandesas, alemãs, e o Japão foi construído como resultado dessa tremenda capacidade da economia americana de chupar, né, de absorver as exportações do Japão, também da Coreia, da Tailândia, né, dos países do Sudeste Europeu, do Sudeste Asiático, perdão. A questão é, quando você tem um déficit em expansão, alguém tem que pagar a conta, né? O Brasil e a Grécia sabem muito bem disso. Então, quando uma crise de balanço de pagamentos acaba se abatendo sobre nós. Por que não aconteceu com os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é o único país do mundo que, primeiro, né, são os emissores da moeda do mundo, o dólar, e ao aumentar o déficit comercial, conseguiram atrair para Wall Street, para Nova York, os lucros das empresas alemãs, italianas, sauditas, japonesas, etc. E mais tarde das empresas chinesas também. Então, os exportadores líquidos, por exemplo, da Toyota, do Mercedes, dos iPhones chineses, né? Todos os lucros dessas empresas de diferentes nacionalidades também estavam indo para os Estados Unidos, buscando maiores retornos em Wall Street, um tsunami de dinheiro entrando em Nova York todos os dias. Então, havia uma reciclagem, um ciclo fechado que permitiu, com base na globalização, que os Estados Unidos fizessem crescer seu poder hegemônico ao mesmo tempo em que aumentava seu déficit. Isso, companheiros e companheiras, nunca aconteceu na história da humanidade. Geralmente, quando o império entra no vermelho, em déficit, cada vez maior, o seu poder diminui. Os Estados Unidos foi o único império, ou poder hegemônico, né, potência hegemônica, que viu o seu poder crescer junto com seu déficit. Isso é um fenômeno histórico notável. E aconteceu porque
estava atraindo as exportações líquidas do resto do mundo capitalista e o dinheiro, o superávit, né, a mais-valia, né, que esses capitalistas estavam produzindo, e esse ciclo se fechava. Então, com esse dinheiro entrando em Wall Street todo dia, se você dá para um banqueiro, especialmente de Nova York, bilhões todos os dias para brincar, mesmo se segurarem esse dinheiro só uns 5 minutos por dia, esses banqueiros são muito espertos, eles sabem como transformar esse dinheiro, fazer esse dinheiro se dividir e, portanto, se multiplicar, crescer. Então, criam opções de ações, estruturas derivativas baseadas em diferentes formas de endividamento, seja hipotecas, empréstimos estudantis para comprar carro, criam então juntam esse dinheiro entrando e essas dívidas surgindo pela sociedade americana e criaram essas fórmulas de dívida que se tornaram aos poucos dinheiro privado, dinheiro particular. Esses papéis, né, produzidos por Wall Street e pelo setor financeiro londrino, né, a City of London, estavam criando rios, né, rios Amazonas de dinheiro particular. Essa foi a razão pela qual havia esse crescimento escandaloso dos anos 90 e o começo dos anos 2000 até 2008. Porém, infelizmente, ou inevitavelmente, devo dizer, eram castelos de cartas que estavam se amontoando e se tornando um edifício insustentável em Wall Street e na City of London. O que aconteceu em 2008 foi que esses castelos de cartas implodiram, entraram em colapso. E aí tivemos o momento de 1929 da nossa geração. Isso não é tão diferente do que aconteceu em 29, porque com a invenção dos processos eletromagnéticos, né, eletricidade, rede telefônica, no começo dos anos 20, havia um grande aumento de empresas trabalhando em rede, como Edison, a Ford, que tinham muita dívida, produziam muitos lucros, mas também acumulavam muita dívida ao mesmo tempo. Isso levou a taxas de crescimento muito altas e os bancos criavam muito dinheiro privado, que gerou bolhas, né? A bolha furou em 29, mas em 2008 os bancos centrais fizeram uma coisa que não tinham feito em 29. Tendo tido, né, já a experiência de 29, pessoas como Ben Bernanke, né, presidente do Banco Central americano, o Fed, né, do Japão, da Inglaterra, e o que eles fizeram foi imprimir grandes quantidades de dinheiro para substituir o dinheiro privado que tinha entrado em combustão nos bancos privados. Então, salvaram os banqueiros. O socialismo para os banqueiros. Dinheiro público foi dado para os banqueiros, não só para os bancos. Não salvaram apenas os bancos, salvaram os banqueiros. Ao mesmo tempo, estavam impondo austeridade sobre a maioria esmagadora da humanidade. Então, é uma combinação muito interessante. Você tem dinheiro público sendo usado para salvar a oligarquia, enquanto a maioria está sendo tratada com grande austeridade. É bem natural que esse tipo de combinação vai levar não só ao aumento da desigualdade, mas políticas tóxicas. Quando o Banco Central imprime dinheiro, obrigatoriamente ele tem que dar a bancos praticamente sem juros. Desde 2008 fazem isso e agora na pandemia tem feito ainda mais. Então você tem um Banco Central, o Fed americano, dá o dinheiro para o Bank of America. Bank of America, olha aí as pessoas comuns que estão sofrendo na rua por causa da crise e a austeridade que está sendo imposta a elas pelos governos, né? Cortes de salários, de aposentadoria, seguridade social, o que quer que seja. Então, olha essa gentinha, vamos dizer assim, os banqueiros do Santander, do Deutsche Bank, e pensam, se a gente emprestar o dinheiro para essa gente aí, a gente vai perder, porque eles não vão ter como
não vão conseguir multiplicar esse dinheiro, né? Fazer ele crescer. Então, o que eles fazem? Eles pegam o telefone, ligam para um amigo que trabalha numa empresa como a GM, como a Apple, como a Alstom, a Siemens na Europa, e dizem, tenho aqui uns bilhões, você quer? Eu te dou por uma taxa de juros praticamente simbólica. Essas empresas também olham lá fora e veem a Argentina e também veem a mesma coisa, pessoas que não podem comprar coisas por causa da austeridade e da depressão econômica. Então dizem, eu pego o dinheiro, mas em vez de pegar esse dinheiro para investir em novos produtos e criar empregos de qualidade com a produção desses novos produtos, eles pegam o dinheiro e vão para a Bolsa de Valores e compram de volta suas próprias ações. Por quê? Quando a Siemens vai na Bolsa de Frankfurt e compra ações da própria Siemens, aí o preço sobe. Então, se você é o diretor ou o presidente da Siemens, isso é ótimo, porque o preço da ação sobe, os seus abonos, os seus salários sobem. Mas isso não gerou um único emprego? Então, essa impressão de dinheiro pelos bancos centrais é desperdiçado. Isso que tem acontecido desde 2008. O setor financeiro foi salvado assim, mas o capitalismo não. Foi salvo assim, mas o capitalismo não. Nos últimos 12 anos, tivemos um período mais longo de estagnação, mas os mercados financeiros nunca estiveram tão bem. E essa é a razão. Voltando um momento para 2008, para lembrar de um ponto que eu acho que é pertinente ao Brasil e à América Latina em geral. Duas foram as razões pelas quais o capitalismo não simplesmente morreu em 2008. Uma eu já expliquei. São os bancos centrais imprimindo uma montanha de dinheiro. A segunda razão se chama China. O governo chinês, sob o Partido Comunista, olhando o desastre de 2008, percebendo que uma proporção muito grande da demanda por produtos chineses ia ficar, não existiria mais, os europeus e americanos comprando cada vez menos produtos da China por causa da implosão das economias do Norte Atlântico, do Atlântico Norte, por assim dizer. Então, o governo chinês decidiu, vamos substituir essa demanda com grandes investimentos. Então, a taxa de investimento, que já era bem alta na China, cresceu enormemente, chegou a 50% do PIB chinês. Isso nunca aconteceu antes na história. E esse investimento gerou demanda local e o mercado chinês começou a absorver uma boa parte das exportações de países como os países latino-americanos. Soja, né, insumos para produzir cimento, metais, construir, em outras palavras, as ferrovias quase infinitas e estradas da China para garantir que a China esteja protegida da queda de demanda importada devido às dificuldades do capitalismo norte-atlântico, Europa e Estados Unidos. Uma das razões pelas quais, sob o presidente Lula, o Brasil pôde redistribuir renda, e ele fez isso muito bem, né, diminuindo a pobreza. Uma das razões pelas quais ele pôde fazer isso, quando estava no governo, foi por causa da demanda chinesa por exportações latino-americanas. Isso começou a diminuir porque a demanda americana voltou 2, 3 anos depois. Lá por 2010, 2011, a demanda americana já tinha voltado mais ou menos ao normal. E o governo chinês começou a tirar o pé do acelerador. Isso também explica porque o Brasil e outros países latino-americanos entraram num período de estagnação, juntando-se a nós na Europa, né? Nós da Europa nunca saímos da estagnação. A Grécia, de onde eu lhes falo, está numa noite escura de austeridade, estagnação, de depressão há 12 anos. Ano passado veio o Covid, né? 19.
quando você tem uma emergência sanitária dessa magnitude, tanto a oferta quanto a demanda, a produção e consumo são afetadas negativamente. Naturalmente, haveria uma recessão global. Porém, é um grave erro achar que isso é uma nova crise. Não é. É a mesma crise desde 2008 que nunca sumiu. 2019 veio, o Covid-19 acelerou a crise. Por que isso importa? Porque, como socialistas, progressistas, nós temos que compreender que o capitalismo não é o que era. Eu vou lançar uma proposta que pode parecer um pouco improvável, remota ou provocadora, mas eu acredito nela piamente. Nós não vivemos mais sobre o capitalismo. Em 2008 foi o fim do que a gente chamava de capitalismo. O que eu quero dizer com isso? Vocês lembram que os liberais, os defensores do capitalismo pró-livre mercado sempre diziam que existe o Estado, o mercado gera o valor por empresas que concorrem, o Estado redistribui uma parte da riqueza, dá uma rede de segurança para aqueles que fracassam no mercado competitivo. Então, são as empresas que pegam dinheiro emprestado para investir e são as famílias que criam poupança para cuidar de si no futuro. Isso não é mais assim. Isso já morreu. As empresas hoje são as grandes detentoras de poupança. Temos as maiores poupanças da história. Da história, 30% da renda está sendo poupada, mas não as pessoas, são as empresas, em grande maioria. Siemens, Apple, eles têm quantidades gigantescas de dinheiro vivo poupado. Isso é um sinal de que nós não vivemos no que é aquilo que era chamado de capitalismo. Ademais, a combinação da estagnação desde 2008, a impressão das empresas que está zumbificando as empresas têm a lucratividade mais baixa na história do capitalismo. A maior parte delas não lucram. Algumas nunca lucraram, tipo Netflix, Airbnb, nunca tiveram lucros. Foi só as bolsas subindo, subindo e subindo, o papel fictício, né? O valor fictício que manteve essas empresas, mantém essas empresas de pé. Então, a combinação da estagnação, né? Mercados financeiros que estão indo muito bem por causa do Estado, não o capitalismo competitivo. O Estado imprimindo dinheiro que está mantendo essas empresas com algum tipo de saúde, pelo menos no mercados financeiros. A combinação disso com a mudança tecnológica que cria a plataforma, os monopólios como Google, Facebook, Amazon, são as empresas, esses ambientes, ecossistemas onde a maior parte do valor é criado, mas não são capitalistas, são feudais. Pense nisso. A Amazon, quando você entra no site, você não está mais no mercado. Você está entrando em um espaço que pertence a um homem, Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo. Equivalente de você andar pela rua, no Rio de Janeiro, no São Paulo, não importa onde. E imagina uma situação em que a rua tem um dono, todas as lojas são do mesmo dono, todos os produtos que você pode comprar são manuseados por um único dono, o ar que você respira é propriedade de um homem, o banco onde você senta para se descansar, o asfalto, o pavimento da calçada, tudo pertence a um homem. Isso é feudalismo, com uma vantagem técnica. O tecnofeudalismo. É aí que estamos. Tecnofeudalismo significa que não tem mercados competitivos, o Estado fornece o dinheiro para os poucos, ou seja, o socialismo para os pouquíssimos e a austeridade para a maioria. Isso, é aí que estamos. Então, quando a gente está planejando o socialismo para o século XXI, temos que lembrar que, ao contrário dos socialistas do passado que estavam falando de transcender o capitalismo competitivo, até o capitalismo monopolista, agora temos que enfrentar o tecnofeudalismo. Dada a internacionalização, a globalização desse tecnofeudalismo,
Pense na Amazon, está em todo mundo, né? Pense no FMI operando em nome dos credores internacionais na Grécia, no Equador, no Brasil, na África, na Ásia, impondo nas maiorias o socialismo para os poucos e a transferência de riqueza dos muitos para os poucos. Então, temos uma luta global nas mãos. Por isso que a gente precisa da Internacional Progressista, por isso que a gente precisa, como os banqueiros de Davos, que estão se internacionalizando, e eles são muito bons nisso, em terem solidariedade um com os outros. Também os fascistas, né? Bolsonaro, Trump, Le Pen, Salvini, Modi na Índia, todos esses neofascistas também estão se internacionalizando e são muito bons em se apoiar uns aos outros com um único programa para o mundo, distópico, misantrópico, horrível para o mundo. Mas, enfim, está na hora da gente se juntar para fazer o quê? Daí a questão, o que fazer? O que é o socialismo do século XXI? O que ele envolve? Primeiro, não pode envolver uma mera redistribuição de renda dos poucos para os muitos. Claro que é importante, Lula fez com êxito, mas você pode ver que é muito fácil reverter, a não ser que nós redistribuamos o direito de propriedade sobre a riqueza, empresas, terra, todos os fatores de produção que podem produzir a riqueza. A mera redistribuição de renda é superficial e não pode durar muito tempo. O socialismo precisa significar novamente a propriedade comum dos meios de produção. Não pode ser simplesmente a redistribuição usando o sistema fiscal. Algumas migalhas da mesa dos ricos que são distribuídas para os pobres. Eu não sou contra isso, mas isso não é socialismo. E certamente não é uma perspectiva sustentável de longo prazo. A questão é como chegamos lá. Para chegar lá, a meu ver, temos que passar por duas fases, dois passos. A primeira fase, o primeiro passo é o New Deal verde internacional. Um problema que nós socialistas enfrentamos é que parece muito provável, não parece, que quando a gente chegar no socialismo não vai ter quase nada para socializar. Vamos ter uma espécie em extinção, né, com a mudança climática, essencialmente destruindo as circunstâncias a partir das quais nós esperamos que a vida, pelo menos a vida humana, as sociedades humanas possam se reproduzir. Na primeira fase, o New Deal verde, que precisa ser implantado em âmbito internacional, senão ele é inútil, precisa ser grande e usar ferramentas existentes. Essas ferramentas existem, algumas que a gente pode usar e podem criar, outras que a gente pode criar facilmente antes da transformação socialista da sociedade global. Por exemplo, temos o Banco Mundial. É terrível, faz muito dano, mas imagina se a gente ganhasse os governos para mandar representantes para mudar como ele funcionasse. Então, imagina se a gente tivesse um banco mundial que emitisse bônus que os ricos poderiam comprar com apoio dos bancos centrais, talvez trazendo o FMI transformado, reformado, né, para apoiar estes bônus, essas obrigações. Então, precisamos de 8 a 10 trilhões de dólares por ano para criar uma união global de energia verde para trazer maravilhosamente seguros e verdes empregos para os jovens, ao mesmo tempo que gerando a energia verde para salvar o planeta. Isso é grande, mas pode ser feito. Então, estamos nos aludindo ao que Roosevelt fez na década de 30, que é usar ferramentas públicas de financiamento que existiam para tomar com inteligência, não na força, a tomar uma parte da liquidez, da poupança, liquidez do dinheiro vivo e usá-lo, empregá-lo para o benefício da sociedade como um todo. Isso pode funcionar a curto prazo, é tipo um keynesianismo internacional, um keynesianismo verde, que é necessário, mas absolutamente insuficiente. É a primeira fase. Por que é insuficiente? Porque, primeiro, não redistribui a riqueza e a renda na maneira que a gente precisa para garantir que a prosperidade
compartilhada não seja apenas uma bela ideia, mas sim algo que possamos implantar. O problema com o keynesianismo verde é que mesmo se tiver êxito, rapidamente os financistas, os oligarcas, as empresas vão encontrar maneiras de derrubar esse keynesianismo verde e levar a gente de volta para o neoliberalismo. Foi o que eles fizeram nos anos 70. A maneira como o quase keynesianismo, o sistema de Bretton Woods, foi derrubado pelo sistema financeiro de Wall Street, que se libertou, entre aspas, né, das amarras que seguravam os banqueiros depois da conferência de Bretton Woods em 44. Então, a gente não pode deixar que eles façam isso novamente. Então, a primeira fase é usar técnicas parecidas com a do Roosevelt, mas em âmbito internacional e com uma transição verde muito forte. Então, um programa de obras não marrom ou preto como de Roosevelt, e sim verde. Essa é a primeira fase. Então, o Green New Deal internacional vai ser desperdiçado, a não ser que usemos esse tempo que a gente terá ganhado por meio desse Green New Deal internacional, esse tempo que a gente ganhou para a humanidade, para mudar as fundações da nossa sociedade, saindo do tecnofeudalismo, passando para uma maneira democratizada, socialista, de organizar a vida, a produção e a distribuição. E o que isso necessitará? Companheiros, permitam-me dizer que existem dois mercados que a gente precisa erradicar, dois mercados que precisam deixar de existir. Os liberais vão ouvir e falar: o quê? Você quer destruir os mercados? Como ousa você dizer? Então, dois mercados que até os liberais gostariam de erradicar. Deixa-me mencionar primeiro. Mercado de nenéns. Alguém quer viver num mundo em que nenéns são vendidos e comprados, né? Nem os liberais querem isso. O mercado de votos. Imagina se alguém sugerisse que os votos poderiam ser abertamente e legalmente comprados e vendidos. A gente sabe que eles são, mas pelo menos é ilegal, né? E eu não conheço nenhum liberal que me diga que a compra e venda de votos deveria ser permitida, né? Então, nós não toleramos também o mercado de nenéns, né? E votos. Então, a gente não deveria tolerar o mercado de trabalho e o mercado de dinheiro. Como você pode evitar o mercado de trabalho? Muito simples. Abolir, né? Então, já pensou se a gente fizesse uma campanha por nova legislação, novas leis empresariais que especifiquem algo muito simples? Uma ação por funcionário que não é negociável, da mesma maneira que seu voto não é negociável nas eleições. Quando você contrata uma empresa, você ganha uma ação, ela te dá um voto, você não pode vendê-la, não pode dar para alguém, abrir mão dela. Então, de repente, as bolsas de valores vão desaparecer, porque não existem mais ações comerciáveis. Toda empresa se torna uma cooperativa democratizada. O segundo mercado que precisa ser erradicado é o mercado de dinheiro. Em outras palavras, bancos privados. Uma vez que as bolsas de valores tenham sido abolidas, não é difícil imaginar como os bancos podem se tornar extintos sem serem proibidos. Imagina se o Banco Central do Brasil, no seu país, ou europeu, ou o Fed nos Estados Unidos, criasse uma conta bancária para todo cidadão, para todo residente do país, digital. É super fácil, não tem dificuldade técnica nenhuma. Né? Então, por que você quereria ir para um banco particular se você tem uma conta gratuita e vem com um cartão plástico, com um banco na internet, um aplicativo para o seu telefone, celular, com o Banco Central? Se você retira um comércio de ações e o monopólio dos sistemas de pagamento que é desfrutado pelos bancos privados, eles vão murchar e desaparecer. Então, as empresas, onde você tem uma ação, um funcionário, um voto, né? E contas gratuitas no Banco Central para todo cidadão. E aí mais um detalhe, uma renda básica
que é simplesmente depositado em cada uma dessas contas, né? Uma renda básica. Se alguém disser para você, o que é isso, Varoufakis? O que isso está falando? Você inventou essa novidade? Todo Banco Central já está fazendo isso, está imprimindo trilhões de dólares, ienes, pesos, reais, todas as já estão fazendo isso. Então, o que eu estou dizendo? Então, se todas as nossas contas são no Banco Central, o Banco Central não vai poder dar para os bancos particulares, porque eles não vão mais existir, então ele simplesmente pode acreditar às contas bancárias de cada cidadão. Não é muito radical, não, essa ideia. Né? No século XIX, por exemplo, a ideia de acabar com a escravidão era considerada muito radical. No século XVI e XVII, essa ideia de que as empresas podem pertencer a pessoas anônimas que não são vistas, que compram pedacinhos de papel, que são pedacinhos de empresas. Não. Então, a gente precisa de um New Deal verde internacional para criar estabilidade e otimismo para as maiorias na Grécia, na África, no Brasil, na Europa inteira, nos Estados Unidos. O otimismo que é necessário para energizar as pessoas, repolitizar a política, para a gente passar para a segunda fase, que é um pós-capitalismo democrático sem mercado de trabalho ou mercado de dinheiro. Essa é a nossa tarefa. Espero que a Internacional Progressista, o PT, nosso partido aqui na Grécia precisam se juntar para defender essas ideias com vistas a esse futuro, porque é o único futuro que vale a pena lutar para conquistar. Curta o momento, carpe diem. Muito obrigado ao professor Yannis Varoufakis pela sua contribuição aqui. Agradeço também ao Leandro Moura, que fez a tradução simultânea. E vocês devem ter visto na estante um livro, O Minotauro Global, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Autonomia Literária, em parceria com a editora da Fundação Perseu Abramo. Então, aqueles que quiserem conhecer melhor as ideias do professor Yannis Varoufakis, tem essa alternativa, o livro Minotauro Global. Então, sem mais, agora eu passo a palavra para o nosso companheiro, o professor Fernando Haddad. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Eu queria cumprimentar a iniciativa da Fundação Perseu Abramo de resgatar um debate sempre necessário, não perdermos de vista as raízes que deram origem ao Partido dos Trabalhadores e mobilizou mentes e corações de várias gerações, incluindo a juventude, para a sua fundação. Esse resgate é absolutamente necessário e imprescindível para que nós não percamos a razão de ser da nossa militância, que é transformar continuamente o mundo para melhor, sabendo de todas as mazelas, sobre tudo que o povo pobre desse país enfrenta. E eu fui convidado para participar dessa mesa inaugural para tentar conversar com vocês sobre o que o Varoufakis acaba de dizer, aprofundando um pouco a temática. Então, eu vou fazer, evidentemente, vou abordar exatamente os mesmos temas que ele abordou, mas eu vou tentar fazer isso de uma outra maneira para que a gente possa estar dando algum pequeno interrupção aqui no meu telefone, mas acho que vai resolver. Não? Está em ordem? Tá bom. Desculpem, então. O que é o Estado, né? Eu queria partir dessa compreensão sobre o Estado, porque as pessoas associam sempre a questão do socialismo com a questão do Estado, e isso não necessariamente é verdade. A gente precisa compreender qual é o papel do Estado nessa engenharia, qual é o papel do Estado na construção de um mundo novo, uma vez que o próprio Estado é ele aquele que repõe os mecanismos de perpetuação do próprio capitalismo. Bom, do que nós estamos falando, portanto? O Estado ele é um aparato repressor, ele é um aparato de dominação de classe, ou ele é um instrumento de emancipação da classe trabalhadora? Do que nós estamos falando, né?
quando a gente pensa nas ideias que o Varoufakis coloca, quem vai fazer isso? Como é que isso se dá? Como é que você transforma a legislação na direção que ele recomenda? Como é que você faz um Green New Deal, ainda mais internacional? Quem é que faz? Quem são os players dessa transformação? São sindicatos? É uma perspectiva anarco-sindical? É uma perspectiva de planejamento central? Do que nós estamos falando? Então, eu queria colocar vocês frente a 3 considerações sobre o Estado, que eu acho que vale a pena a gente explorar. O que é o Estado liberal? Você sabe que o liberalismo defende um Estado, não defende anarquia. Até porque, conforme eu disse, para repor as condições de reprodução do capital, o capital não pode abrir mão do Estado. Não fosse por outra coisa para garantir o direito de propriedade. Então, o Estado liberal precisa, o liberalismo precisa do Estado. E o que é o Estado liberal? Em termos correntes, a gente poderia dizer que o Estado liberal é o Estado mínimo. E o que os liberais querem dizer com isso? Querem dizer que é razoável imaginar uma sociedade em que tributos sejam cobrados, constituído um fundo público, mas esse fundo público tem que ser o menor possível, porque todo imposto é uma forma de violência, todo imposto é uma forma de violência contra o indivíduo, na visão liberal, e, portanto, essa faculdade de impor, daí vem o nome, essa faculdade de impor em nome da coletividade, ela tem que estar circunscrita a tarefas bastante compatíveis com a própria violência. Qual seja? Bom, todo mundo sabe que o Estado nasceu da necessidade de prover segurança para as pessoas. Então, todo mundo concorda, mesmo os liberais, que o fundo público deve, por exemplo, existir para garantir a manutenção das Forças Armadas, o que previne a violência externa à nossa comunidade, e também de um aparato policial, para prevenir crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio e assim por diante. Então, os liberais entendem que o Estado tem que contar com recursos para manter Forças Armadas no que diz respeito à nossa defesa externa e interna. A famosa garantia da lei e da ordem. Você tem que garantir a ordem capitalista, a propriedade privada, a integridade física das pessoas e assim por diante. O que o pensamento social-democrata, o que ele acrescentou? Ele avançou no aspecto redistributivo desse Estado, porque todo imposto implica algum tipo de redistribuição. Todo imposto implica uma redistribuição. Vai sair de uma mão e vai para a coletividade, ou seja, para outra ou para outras mãos. Então, é uma transferência de recursos. E essa dimensão redistributiva, que, de certa maneira, é um princípio diferente da economia de troca e, portanto, da economia de mercado, não é mais uma economia de mercado simples, é uma economia de mercado mais complexa, ela implica redistribuição e a social-democracia acrescenta um conjunto de serviços de caráter universal que o Estado deveria também prover. E começa, a partir do final do século XIX, uma discussão sobre quais são esses serviços. Previdência pública é um serviço, que é o amparo à velhice. Educação pública é um outro serviço. Saúde pública universal é um outro serviço. Assistência social é um serviço. Quer dizer, o Estado pode enxergar um fundo público que, além de prover recursos necessários para a manutenção da lei e da ordem, também admita a possibilidade de criar uma espécie de enxoval básico para todo e qualquer cidadão,
a partir de conceitos e princípios aceitos por todos, como é o caso desses bens e serviços que eu citei, saúde pública universal, educação pública universal, assistência social pública universal, previdência social pública universal. É razoável imaginar uma sociedade afluente que componha um fundo público mais robusto, que, além de segurança, proveja outros bens considerados, no atual estágio de desenvolvimento, satisfatório para a sociedade. Não vamos nos afastar muito de que isso é uma espécie de renda mínima cidadã. É que não é oferecido em dinheiro, é oferecido na forma de bens públicos, providos pelo Estado. Mas já era um conceito de que você tinha que ter uma previsão de bens públicos para todo e qualquer cidadão daquele território. Então, você nascia, você sabia que você ia ter matrícula garantida numa escola, que você tinha um posto de saúde próximo da tua residência, um hospital para um procedimento de alta complexidade e assim sucessivamente. Bom, isso tudo parecia que estava funcionando. Essa combinação de economia de mercado com redistribuição. E aquele período em que o Varoufakis se refere, que é o período Bretton Woods, que começa no pós-guerra e vai até 71, que alguns chamam de os 30 anos gloriosos do capitalismo, né? Imaginou-se que aquele mecanismo de produção de riqueza e redistribuição, né? Ou seja, juntava duas, se nós pensarmos no Karl Polanyi, né, nas 3 formas de organização da sociedade, reciprocidade, redistribuição e troca, você estava juntando 2 desses mecanismos econômicos, a troca e a redistribuição, para, de forma combinada, gerar uma economia social-democrata, né, que pudesse amparar o trabalhador naquilo que era o básico. Então, ele teria garantido a alimentação pelo salário, teria garantido escola pública, saúde pública, assim por diante. Muita gente imaginou que o mundo social-democrata fosse um fim da história. Olha, chegamos a uma combinação de fatores, inclusive ajudado pelos socialistas, porque os socialistas também eram social-democratas, aqui não eram só social-democratas, mas o impulso social-democrata também veio do movimento socialista. É bom que se diga. O movimento operário do final do século XIX abraçou temas caros à social-democracia, né? E é bastante razoável que isso aconteça, porque um revolucionário não vai deixar de ser reformista se a reforma for para melhorar a vida dos trabalhadores. Então, não existe nenhuma antagonismo entre reforma e revolução. Um reformista pode não ser um revolucionário, mas um revolucionário que abre mão de melhorar a vida do povo porque não é reformista e só aceita a revolução, é uma contradição absurda. Então, o impulso social-democrata veio também da esquerda, veio também, né, e ficou mais forte ainda com a chamada ameaça soviética, porque se o proletariado local não tivesse bem amparado, por assim dizer, por esse estado de bem-estar social, a ameaça de movimentos disruptivos, né, também se tornou. Então, não só o movimento operário do Ocidente, ao final do século XIX, foi muito importante, mas a própria, entre aspas, ameaça soviética também se tornou um ingrediente muito importante para os partidos de esquerda ganharem novos espaços e um novo protagonismo na política partidária da Europa Ocidental, sobretudo, e também dos Estados Unidos, mas, sobretudo, da Europa Ocidental. Bom, o que aconteceu em 71? Começa um movimento de ruptura desse arranjo, que, obviamente, que ganha um impulso extraordinário com a ascensão do Reagan e da Thatcher ao comando dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, respectivamente. Aí sim você tem um momento auspicioso do neoliberalismo, que começa uma desregulamentação dos mercados financeiros e do mercado de trabalho. E não é por outra razão que o Varoufakis fala em acabar com o mercado financeiro e o mercado de trabalho, porque é a partir
da destruição da regulação desses dois mercados, com a pauperização da classe trabalhadora, uma enorme desigualdade e a desregulamentação financeira com ciclos especulativos, né, que geraram as bolhas todas que vão explodir em 2008 e mudar a cara do capitalismo, é a partir desse conjunto de reformas neoliberais que o mercado de trabalho e o mercado financeiro mudam de cara e provocam uma crise financeira notável com as consequências sociais conhecidas. Você tem aí um aumento da desigualdade extraordinário que não vai parar, porque não há força hoje organizada que faça parar o aumento da desigualdade no mundo. O que eu acho que o Varoufakis quer dizer, com a fala dele, essa é a segunda vez que eu debato com ele, eu já debati exatamente esses temas com ele num seminário em Nova York, e nós dizíamos, até brincando, que todo mundo era socialista atualmente, né? Só que uns queriam socializar o prejuízo e outros queriam socializar a riqueza. Mas, de certa maneira, os capitalistas são os primeiros a adotar o socialismo quando o sistema entra em crise, porque a socialização acontece instantaneamente dos prejuízos gerados no mercado financeiro. Todo mundo paga o pato na forma da dívida pública, né, das loucuras que acontecem no mercado financeiro. Então, quando o Varoufakis fala, olha, mercado financeiro, mercado de trabalho está fora, é porque ele sabe que nos anos 80 foram esses dois mercados, a desregulamentação desses dois mercados, que geraram a crise de 2008. Bom, como eu interpreto a atual situação econômica, se nós quisermos melhorar o mundo de alguma maneira? É que, na verdade, mesmo que você consiga um fundo público mais robusto do que o atual, você não vai conseguir, pela redistribuição estatal, resolver o problema da desigualdade e do desenvolvimento. Você não vai ter como, usando o fundo público, fazer essa transformação. Ou seja, a ideia de resgatar um status quo ante-1971 é muito remota. Você não tem os mecanismos econômicos para que isso aconteça. A começar do fato que você não tem uma moeda. O Keynes, como alguns devem saber, propôs uma moeda internacional, né, chamada Mancor. O Bretton Woods não é propriamente um arranjo keynesiano. Ele é um arranjo keynesiano com descontos. E um dos descontos é que os americanos não embarcaram na ideia da moeda internacional e mantiveram sob seu controle uma moeda nacional que é internacional, que é a moeda corrente no mundo. Isso deu aos Estados Unidos uma condição inédita, que foi a que o Varoufakis mencionou. É o único império que se endivida sem se enfraquecer. Se você pensar, por exemplo, na relação da Espanha, né, o Império Espanhol, com os banqueiros alemães, que financiavam o endividamento do Império Espanhol, é muito claro ver que os dois quebraram simultaneamente. Os Figuer e o Império Espanhol quebraram simultaneamente, né? Entrou em default o Império Espanhol e você teve uma queima de riqueza financeira que liquidou o sistema bancário da época, que financiava a coroa espanhola. Isso não acontece hoje. E não acontece hoje porque lá você tinha o padrão ouro, a moeda era metálica, né? Você tinha a moeda metálica. E aqui não. Você tem uma moeda fiduciária internacional emitida por um banco central nacional. Essa é a novidade desse momento. E alguém poderá dizer, mas e o euro? O euro tem um problema grave, porque o euro não é uma moeda emitida por uma federação. A União Europeia não se transformou numa federação. O grande problema dela é justamente esse. E essa tensão entre romper com a União Europeia ou avançar na União Europeia, transformando ela numa federação, é o que está em jogo. Por isso que a Grécia está pagando o preço,
que está pagando. Por isso que os países fracos da Europa pagam preços extraordinários, pelo fato de não haver um federalismo na Europa. Você tem uma moeda única, que é o marco com outro nome, sob a hegemonia da Troika, que é uma espécie de arranjo local comandado pela Alemanha. Então, o euro é o marco. Então, a ancoragem das moedas nacionais se deu toda em relação ao marco, mas você não tem um orçamento europeu, você não tem uma dívida pública europeia. Então, o grande problema da Europa e do euro é o fato de que eles não são uma federação. Então, a moeda americana continua sendo a moeda que organiza o sistema financeiro internacional, com essa prerrogativa que nenhum outro Estado teve, que é o fato de ser uma moeda fiduciária internacional emitida por um Banco Central nacional. Esse paradoxo não foi resolvido até hoje e não se sabe como vai ser resolvido, porque os próprios exportadores para a América, né, como é o caso da China, não recebe em dinheiro, por assim dizer, o que eles vendem, recebem títulos da dívida americana. Por isso que a China tem aí alguma coisa em torno de 4 trilhões de dólares em títulos da dívida americana. É com isso que os Estados Unidos está financiando o seu déficit, com títulos da dívida. No que isso vai resultar ao final? Não é claro na literatura essa enorme pedalada fiscal que está acontecendo em nível internacional. No que isso vai dar, essa bicicleta em que as exportações são financiadas com título da potência que se torna a cada dia mais deficitária. Voltando para o tema do socialismo, o que os progressistas, sem muita dificuldade, conseguem perceber é que, se não houver uma intervenção no sentido de redistribuir riqueza, o fundo público redistributivo não é suficiente para aplacar o ritmo de aumento da desigualdade. Ou seja, não vai ser por mecanismos simples, né, do tipo social-democrata do pós-guerra, que nós vamos conseguir romper essas barreiras de aumento descomunal da desigualdade, de pauperização da classe trabalhadora, de concentração da riqueza financeira em pouquíssimas mãos. E por isso que a literatura contemporânea hoje é uma literatura que põe o dedo, e não é nem o caso só de socialistas. Eu não sei se o Piketty, por exemplo, se declararia socialista. Possivelmente não. Mas consegue perceber que você tem alguns mecanismos de correção desse enorme problema que está sendo criado pelo capitalismo contemporâneo. O primeiro é mudar a natureza da tributação. Então, não é propriamente o tamanho do fundo público, pode ser maior ou menor, mas é como ele é constituído e a percepção de que os ricos não pagam impostos. Então, você não iria tanto por lá, não pensaria tanto apenas no lado do dispêndio, mas do lado da constituição do fundo público. E a constituição do fundo público, a discussão sobre isso é eminentemente uma discussão de caráter socialista. Porque se você fizer a discussão sobre como o fundo público se constitui, não há como evitar o debate que os socialistas propõem em escala planetária politicamente. Então, a constituição do fundo público é um tema caro ao socialismo. Como esse fundo público se constitui. O dispêndio, há controles sociais, né? Ainda que haja retrocessos, nós estamos assistindo aqui no Brasil um enorme retrocesso do ponto de vista de direitos sociais, mas pelo menos é visível, é mais visível. Por isso que a discussão sobre mudar a forma de tributar do consumo para renda e riqueza é um debate fundamental, né? E é um debate que deve interessar aos socialistas. Deveria ser um tema na mesa dos socialistas permanentemente. E o segundo é a questão da riqueza, que envolve tributação, mas não é só disso que se trata. Por exemplo, eu sou menos partidário de tributo sobre grandes fortunas do que de tributo sobre herança, por exemplo, sobre grandes heranças. Eu acho que o mecanismo de tributar a herança de forma mais radical, né? Fico imaginando uma pessoa hoje, né,
que é herdeira desses personagens da Forbes. A pessoa nasce e ela já tem direito, né, na falta dos progenitores, a uma fortuna de 5 bilhões, 10 bilhões de dólares de saída, simplesmente por terem nascido no seio de uma determinada família. Essa discussão sobre grandes heranças é uma discussão que tem que ser feita. Então, se você for pensar hoje, existe um rol de temas que os progressistas do mundo deveriam colocar na ordem do dia e abrir uma agenda. Eu acho que as propostas do Varoufakis, que o Varoufakis fala de duas mercadorias que não deveriam ser mercadorias, né? O dinheiro e a força de trabalho. Se nós lembrarmos do livro A Grande Transformação, do Cal Polanyi, ele falava de 3 mercadorias fictícias que explicavam a modernidade. Ele chamava de fictícias porque não eram mercadorias no sentido próprio do termo. As pessoas não são mercadoria, muito menos a força de trabalho. O dinheiro não é propriamente uma mercadoria, né? Deveria ser o que é, né? Você dá poder de compra para uma pessoa organizar a produção em bases coletivas ou não. E a terra, né? Que ele menciona de passagem no discurso dele. Ele fala muito rapidamente da questão da terra. E a terra, para nós, o acesso à terra urbana e rural, é um tema caro ao socialismo. E o acesso à terra urbana se tornou muito importante em virtude do descalabro do processo de urbanização que a periferia do capitalismo viveu, porque não foi fruto da industrialização, foi fruto da mecanização da lavoura, do agronegócio, que expulsou populações do campo para a cidade sem oferecer oportunidades na cidade de trabalho digno, sequer assalariado, né? Então, nós não temos isso. Então, o acesso à terra urbana também é fundamental. Terra no campo e na cidade é fundamental para a gente equacionar. São as 3 mercadorias fictícias do Cal Polanyi que o Varoufakis, na verdade, está enfrentando. E se nós, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Walter. Te confesso que nem eu sei, porque eu só estou prestando atenção na sua fala. Tá bom, ainda bem. Sinal que não está enfadonha, senão você estava no relógio. Se nós pensarmos nas propostas que o Varoufakis está fazendo, ele resgata o melhor pensamento progressista do século XIX. Porque as pessoas, infelizmente, eu digo isso, a gente tem que se deter, a gente tem que voltar a estudar mais. Eu acho muito isso. A gente tem que voltar a ler mais. A literatura do século XIX era muito rica em termos de propostas, muito ricas. Depois as coisas foram sendo organizadas em torno das 3 estruturas conhecidas no século XX. Afunilou para o sistema soviético, a social-democracia europeia e o nacional-desenvolvimentismo. Nós ficamos um pouco prisioneiros desses 3 modelos e colocamos de lado uma série de formulações, na minha opinião, muito mais arejadas e arrojadas, que foram soterradas por essas enormes estruturas que chegaram até um certo momento a sufocar o debate. Né? Eu acho que o debate sobre socialismo tem que recuperar essa engenhosidade, essa capacidade de criar, essa criatividade que era própria de quem queria oferecer alternativas factíveis para a gente ir mudando o mundo. E eu acho que essa agenda, eu creio que essa agenda a que eu me referi, que é a agenda sobre riqueza, sobre concentração, sobre constituição do fundo público, quem casa o quê, sobre herança, esse debate é um debate que está maduro para ser recuperado. Sobre taxação de oligopólios, taxação de monopólios, né? Você está cheio de monopólios privados, oligopólios privados. O que são as Big Techs? As Big Techs são monopólios ou oligopólios privados. O mundo não sabe como taxar essas grandes companhias, né? A Europa tem feito acenos para o Biden abrir uma mesa de discussão sobre como taxar as Big Techs, que é onde está, inclusive, o dinheiro necessário para pagar o imposto. Ele está empossado dentro dessas Big Techs. Então, você tem uma série de assuntos que precisam ser
recolocados na ordem do dia, se nós quisermos ter alguma chance de reverter o processo de brutal desigualdade que está em curso no mundo e que não tem paradeiro, não tem parada. Vai piorar se nada for feito. Nós estamos assistindo, desde os anos 80, a situação da classe trabalhadora piorar no mundo e não temos conseguido encontrar caminhos para reverter esse quadro de pauperização. Então, eu acho que esse seminário ele vem a calhar, é o momento para se fazer essa discussão. É óbvio que todas nós temos um problema de correlação de forças no mundo impressionante, né? Porque, apesar de todo o estrago observado, você não vê uma reação, e nós temos que nos perguntar por que essas ideias não encontram espaço para uma discussão maior, nem no seio da classe trabalhadora, por que é tão difícil discutir, tão árido discutir esses temas. Acho que a gente tem que se fazer essa discussão também, a nossa incapacidade de mobilizar e de apaixonar as pessoas em torno de temas que podem representar a solução de problemas humanitários e ecológicos os mais dramáticos que nós estamos vivendo. Ou seja, por que diante do abismo está sendo tão difícil pelo menos propor novos caminhos de organização da sociedade? Eu acho que é um debate que a gente também precisa fazer, sob pena de a gente imaginar que o socialismo vai ser um produto de laboratório, né? Nós vamos para um laboratório e vamos ali fazer umas engenhocas que vão... Não vai ser desse jeito que vai acontecer. Não vai ser com ideias de um intelectual ou outro que vai acontecer. Quais são as dificuldades que nós temos comunicacionais, políticas, organizacionais, para apaixonar as pessoas por um tema que é tão urgente quanto uma reformulação do nosso modo de vida? Porque é disso que nós estamos falando, de mudar o nosso modo de vida. E se não vier pela razão, vai vir da pior maneira possível, vai vir com muito sofrimento, né? E desnecessário, né? Mas é o que está acontecendo cada vez mais, né? As pessoas estão sofrendo cada vez mais e, diante de uma incapacidade grande de fazer com que a sensibilidade das pessoas para o novo modo de vida possa se abrir no seio da sociedade global que nós estamos vivendo. O problema que os gregos estão vivendo não é muito diferente do que o Brasil está vivendo, né? Com a única exceção de que nós estamos vivendo um problema ainda pior, né? Com o Bolsonaro na presidência. Mas é isso. Parabéns, Fundação Perseu Abramo, parabéns, Walter. Excelente iniciativa. E último recado: sejamos ousados, mas humildes. Tem muita gente que acha que é dono da verdade na esquerda e na direita, mas, infelizmente, na esquerda também tem. Comece a ser solidário com seus pares. Antes de pensar em transformar o mundo, começa a mudando a tua postura, com menos arrogância, com mais humildade, com mais generosidade, com mais fraternidade, com mais solidariedade naqueles que estão próximos a você, querendo um mundo melhor. Às vezes a gente é muito cruel com quem está perto e leve demais com quem está promovendo o caos em relação à humanidade. Obrigado. Obrigado, professor Fernando Haddad. O Haddad comentou aqui sobre a necessidade de ler, então eu peço licença para sugerir 3 títulos. Um livro intitulado Sistema Soviético, Relato de uma Polêmica, de 1992. O livro Em Defesa do Socialismo, de 1998. E um artigo publicado num livro intitulado Sindicalismo, Cooperativismo e Socialismo, de 2003, os 3 de autoria do professor Fernando Haddad. Recomendo, em particular, o Em Defesa do Socialismo, publicado pela Vozes, em 1998. Professora Nilma Lino Gomes, com a palavra, por favor. Então, muito bom dia para todas, para todos e para todes. Eu quero começar cumprimentando meus colegas aqui de mesa virtual, cumprimentar a Fernanda Haddad, prazer dividir essa mesa com você,
cumprimentar Walter Pomar, Alberto Cantalice, que são coordenadores dessa jornada, parabenizando a vocês e a toda a equipe pela construção. É muito bom dividir, mesmo que à distância, com o Varofax, né, essa mesa. E eu começo também agradecendo pelo convite para participar desse momento das 13 jornadas de debates sobre o socialismo do século XXI. Eu quero também começar a minha fala rendendo os meus cumprimentos e a minha admiração ao ex-presidente Lula e à ex-presidenta Dilma, que, para mim, são grandes referências na nossa luta, na nossa integridade, e comemorar Lula livre nesse momento, né, de fato. Bom, eu começo a minha fala dizendo que eu concordo com o Varofax de que, para falar sobre o socialismo, nós temos que considerar a história, os efeitos e os impactos do capitalismo global, e também concordando com Haddad. Eu acho que a análise histórica, econômica e política, né, que os meus dois colegas fizeram, ela nos dá a devida dimensão da perversidade da exploração capitalista e dos seus impactos sobre o mundo e sobre a vida humana. Nós estamos falando de vidas humanas. E concordando também com o meu querido colega Walter Pomar, quando ele abre essas jornadas, né, na sua fala de abertura, o Partido dos Trabalhadores ele surge na contramão dessa violência e dessa perversidade, defendendo a construção de uma sociedade que responda aos interesses dos trabalhadores, e eu acrescento, das trabalhadoras, né, e dos demais setores que são explorados pela sociedade, pelo capitalismo, melhor dizendo. Então, assim como o capitalismo do passado, ele tem, assim como o capitalismo, né, do passado e do presente, ele tem vivido transformações, e é sobre isso também que se fala aqui, o socialismo também tem, e também é disso que falamos aqui. E se isso causa impactos para os países que, na sua história, viveram regimes socialistas, sociais-democracias, etc., quanto mais para o Brasil, com o nosso histórico de colonização, com o nosso histórico de escravidão, com o nosso histórico de uma abolição inconclusa, inacabada, de uma república de privilégios, de ditaduras, neoliberalismo, acirramento desse capitalismo e, atualmente, extrema direita no poder. O socialismo no Brasil, na minha perspectiva, é um projeto político, ideológico, de construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade democrática, um projeto que reconhece que a desigualdade e a exploração da riqueza traz fome, traz miséria. Um projeto socialista, na minha perspectiva, é aquele que reconhece o que a escritora Carolina Maria de Jesus registrou no seu livro Quarto de Despejo, de 1960. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. E é isso que cada vez mais nós temos visto desde o golpe de 2016 no nosso país. E agora, nesse momento dramático que vivemos de pandemia e de desgoverno. O socialismo, ele é a grande referência e o projeto político do Partido dos Trabalhadores. Ele inspirou e inspira governos petistas que, nos dilemas entre se contrapor ao capitalismo, fazer arranjos na forma como se governar nesse contexto, luta para encontrar melhor caminho de construir igualdade, né? De garantia de direitos, de mudar o eixo do mercado para o eixo de um Estado que garanta direitos. Se para o Partido dos Trabalhadores a construção de uma sociedade igualitária, onde não haja explorados, eu diria exploradas, nem exploradores, eu diria exploradoras também, ou seja, uma sociedade que nós podemos chamar de socialista, se essa afirmação ela é uma realidade, eu diria que ela precisa
ser adensada com diversos outros pontos de vista, diversos outros aspectos. E é o que eu proponho na minha reflexão. Eu proponho na minha reflexão destacar aqui uma questão que traz maior complexidade para o debate que nós fazemos até o momento. E essa questão complexa, para pensar a realidade brasileira e as nossas propostas socialistas, porque elas são muitas, não é uma só, né? E eu quero chamar a atenção de que muitas vezes ela não recebe a devida concordância, ou não tem a devida relevância para o campo da esquerda brasileira e mesmo para o Partido dos Trabalhadores, ao pensar uma sociedade igualitária. Que questão é essa que eu quero trazer? A questão da diversidade. Eu quero falar sobre isso. A questão da diversidade, ela é complexa e ela se desdobra numa série de desafios para o campo da esquerda e para o nosso partido, né? Principalmente em tempos de acirramento da desigualdade, como já foi falado aqui pelos meus dois colegas, muito bem, de neoliberalismo, como diz o nosso colega técnico-feudalismo, na concepção dele, da pobreza, da fome, do recrudescimento da extrema-direita em tempos de pandemia, de crise sanitária, de morte, de pós-pandemia. Eu acho que a gente tem, na perspectiva de quem trabalha com as questões da diversidade, como é o meu caso, em especial com a questão do racismo, a luta e o combate ao racismo, ela nos desafia a equacionar a igualdade que tanto lutamos, que acabamos chegando nela, mesmo que tenhamos caminhos diferentes para falar dela ou chegar até ela, e a diversidade. E aqui eu quero destacar que eu entendo a diversidade não só como a soma das diferenças, ou a soma dos diferentes. Negro mais índio, mais mulher, mais deficiente, mais campo, igual diversidade. Não é isso que eu vejo. A diversidade, para mim, eu já escrevi, já falei muito sobre isso, ela é uma construção histórica, social, cultural, política, econômica das diferenças. E essa construção, ela se dá historicamente no contexto das relações de poder. Então, quando nós falamos sobre a questão da diversidade, eu destaco que quando eu chamo a atenção da diversidade, eu estou falando de uma diversidade emancipatória, de uma perspectiva emancipatória da diversidade, ela se constrói historicamente no contexto das relações de poder. Então, quando nós trazemos uma dimensão emancipatória da diversidade para pensar também a construção da igualdade dos direitos, nós estamos lutando, trincando, nos contrapondo a relações de poder, e nesse caso aqui nós estamos falando das relações de poder de uma sociedade capitalista, de um mundo capitalista. Então, quando eu falo, pelo menos sobre a diversidade, numa perspectiva emancipatória, eu estou chamando a atenção de que nas nossas lutas todas pela construção de um socialismo existem sujeitos, histórias, diferenças, resistências e tratos desiguais, desumanos, inferiorizantes das diferenças que acompanha o capitalismo e toda forma de exploração e de dominação desde a invasão das Américas. Bom, e aqui, para uma proposta de socialismo do século XXI, na perspectiva que eu trago, eu quero pensar, então, essa diversidade emancipatória que tensiona, então, as formas desiguais pelas quais os coletivos diversos eles têm sido tratados historicamente. Olhar e reconhecer a diversidade fratura a igualdade. Reconhecer a igualdade é suficiente para garantir o direito à diversidade? Reconhecer e respeitar a diversidade desfoca as nossas ações em prol da igualdade, em prol dos direitos? Reconhecer e garantir a igualdade invisibiliza a diversidade? Essas são algumas questões colocadas quando nós falamos sobre a diversidade emancipatória no campo progressista da esquerda. Essas questões, elas não são harmoniosas, nem tampouco as suas respostas são harmoniosas, elas não são românticas, não são ingênuas, elas são tensas e elas indagam a nossa própria proposta socialista cada vez mais, principalmente no século XXI. Indagam a nossa capacidade, inclusive, de pensar a própria
distribuição do poder. Essas questões, elas criticam o poder concentrado, elas revelam que a concentração de poder, mesmo quando nós falamos do campo progressista, acaba nos desfocando do projeto socialista e da igualdade de fato que nós tanto falamos. Concentração de poder, igualdade, diversidade, não combinam. Então, na minha opinião, o temor que muitas vezes há por trás de cada uma dessas questões que eu falei, né, na realidade, acabam desfocando da luta necessária para que a gente consiga confrontar o capitalismo e as formas autoritárias de governos e de políticas que o aplaudem. A construção da esquerda socialista no Brasil, para além das questões históricas que todos e todas aqui que me ouvem sabem, que já foram faladas, e aqui no Brasil, não tem sido feita, na minha perspectiva, e de tantos outros, por sujeitos universalizantes. Quanto mais nós avançamos na luta por um projeto socialista de organização da vida, a produção e a distribuição, como disse Varoufakis, mais teremos que compreender os coletivos sociais diversos desta luta, também na sua diversidade. E na forma como as suas diferenças foram estereotipadas, violentadas, discriminadas, secularmente, desde a invasão colonial até o capitalismo mais perverso que nós vivemos hoje e até a pandemia e desgoverno genocida que nós vivemos hoje no Brasil. Negros, indígenas, quilombolas, mulheres, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, precisam ser urgentemente vistos como sujeitos sociais, históricos, políticos, que se organizaram e que se organizam politicamente, denunciando que a ideia de uma igualdade universal, mesmo no nosso projeto socialista, que não considere que a vivência dessa igualdade como projeto e como ação política precisa abarcar as lutas sociais, as lutas por reconhecimento e pelo direito à diferença dos coletivos sociais diversos, transformados em desiguais, acaba se tornando uma luta por uma igualdade que inclui excluindo. Por isso, o socialismo do século XXI, na perspectiva da diversidade emancipatória que eu quero trazer nessa manhã, e não da diversidade celebratória, terá que abrir mão de um discurso arrogante que olha para a classe trabalhadora como uma totalidade, um bloco único, que tem medo das diferenças que são constituintes dessa própria classe trabalhadora e que trazem desigualdades muito mais contundentes para determinados sujeitos dessa classe trabalhadora do que para outros. E aí está a perversidade do capitalismo, quando ela trabalha ou desconsidera ou massacra a diversidade. Então, nesse sentido, nós teríamos que abrir mão desse discurso, que eu acho que é um discurso arrogante, e que vai se referir, inclusive, aos trabalhadores só no masculino, que privilegia uma orientação heteronormativa, que distribui cargos e concede poder de decisão somente aos homens e aos brancos e às brancas, que concentra o poder decisório nas instâncias das regiões sul e sudeste. Considerar a diversidade como um dos eixos centrais de um projeto socialista para nós, e eu estou pensando em nós, Partido dos Trabalhadores, no século XXI, significa tensionar nossas ideias e ações a respeito do alcance do nosso projeto de sociedade no meio desse emaranhado desse capitalismo global perverso, para a garantia da dignidade dos sujeitos que constituem o nosso país, reconhecendo que não somente a classe, mas também a raça, a etnia, o gênero, a diversidade sexual, a idade, devem fazer parte de um projeto democrático, de um projeto socialista. Não preciso lhes apresentar as pesquisas que comprovam que a pobreza, a miséria, a violência no Brasil e em outros lugares do mundo, elas têm cor, têm gênero, têm idade, têm localização regional. Eu não preciso também lhes dizer que esses fenômenos perversos se agudizam sobre a população LGBTQIA+,
principalmente sobre os pobres e politicamente posicionados dessa população. Por isso, a proposta, ou a minha perspectiva de socialismo do século XXI, precisa incluir, junto com a luta contra o capitalismo, o fascismo, o ultraneoliberalismo, as formas elaboradas de exploração que atingem o não reconhecimento da diversidade emancipatória. É preciso estudar, como diz Haddad, entender essas questões como constituinte da nossa formação humana social, como constituinte do nosso fazer político, e que essa discussão, se feita de forma articulada, ela pode ser um trunfo e não uma fratura, como muitas vezes se pensa. Isso vai além da alcunha de que nós temos que começar a falar das políticas de identidade, as políticas identitárias, como querem alguns. É muito mais do que políticas de identidade, embora não neguem a identidade como uma força política. Assim, esse mesmo socialismo do século XXI poderá rever a si mesmo, dentro das tantas revisões que nós mesmos nos propomos aqui, poderá também aperfeiçoar a nossa proposta de construção de um outro tipo de sociedade necessário, mesmo diante dessa desigualdade que aumenta dramaticamente e contra a qual, muitas vezes, não sabemos que proposta apresentar. Uma desigualdade que, como já foi falado, a distribuição de riqueza, ela precisa pensar, uma desigualdade não, uma sociedade desigual, cuja igualdade, a ser construída, precisa caminhar junto com o que já foi falado, a distribuição de riqueza, a igualdade, a equidade, a justiça social e essa diversidade emancipatória, como eixos constituintes de uma sociedade regulada pelos direitos e não pelo mercado. Essas questões, na minha perspectiva, elas já estão na ordem do dia, não estou trazendo nada de tão novo. Os movimentos sociais já demandaram e já têm propostas construtivas para inseridas em um projeto de esquerda, Os movimentos sociais nunca deixaram de lado a pauta da crítica à sociedade capitalista e à produção de desigualdades. Na minha perspectiva, o Partido dos Trabalhadores, no que se refere à diversidade, iniciou nos nossos governos ações, políticas, projetos em prol do direito à diversidade. Eu mesma fiz parte de um ministério, junto com projetos de combate à pobreza, de políticas de assistência distributivas, as mais diversas. E fez isso quando visibilizou o combate ao racismo, ao patriarcado, quando assumiu a luta pelos direitos humanos, quando assumiu a luta por uma ecologia e por um desenvolvimento sustentável, pelo direito de povos quilombolas, pelo direito da juventude, pelos povos do campo, Amazônia, isso distribuído não só como ministérios e secretarias quando estivemos no governo, e os que ainda estão, os poucos que nós temos ainda hoje, governos do PT, mas também em ações internas ao partido, por meio das secretarias, por meio de setoriais, os mais diversos. Também temos que reconhecer que o Partido dos Trabalhadores trouxe essa pauta como pauta de política de Estado, né, e deu continuidade propositiva ao incluir essas questões e seus sujeitos hoje no nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil, produzido pela Fundação Perseu Abramo, como uma proposta de retomada da democracia nesses tempos de desgoverno genocida, de pandemia e de pós-pandemia, que esperamos que aconteça um dia. Essa diversidade étnica, racial, de gênero, sexual, a questão ambiental, a juventude, pessoas com deficiência, a questão da cultura, no PT, não podem ser, e não são, espero, apenas temas. Elas são constituintes de sujeitos, elas constituem sujeitos, e sujeitos que construíram e constroem o Partido dos Trabalhadores. Elas são questões sociais, políticas, portanto, elas são questões de Estado, e essa é a diferença que eu acho que o nosso partido traz. É quando pressionado pelos movimentos sociais, pelos militantes e pelas militantes que atuam nesse campo dentro do próprio Partido dos Trabalhadores e na sua vida fora do próprio partido, trazem a discussão de que as questões da diversidade emancipatória, elas são sociais, políticas, históricas e devem ser questões de Estado.
E eu penso, então, são questões que nós temos que pensar o socialismo do século XXI. Esses coletivos diversos e os seus sujeitos, eles têm reeducado o próprio partido, têm reeducado a sociedade brasileira e o campo da esquerda. E, por isso, tanta tensão e tantos ataques essa pauta tem recebido nesse momento da extrema-direita e da direita. Ela tem nos reeducado, como Partido dos Trabalhadores, a revermos a nós mesmos, transformamos o nosso projeto socialista ao ser indagado pela própria diversidade emancipatória ou pelos sujeitos dessa diversidade emancipatória. E essa diversidade, ela ocupa um lugar horizontal ou ela está imersa nas nossas hierarquias de poder? É uma pergunta. Ela tem sido tratada de forma emancipatória, celebratória, ou como um epifenômeno das questões econômicas? São perguntas para nós, para caminharmos a nossa perspectiva de um socialismo do século XXI. A forma como nós olhamos para nós mesmos e nos construímos como partido internamente tem uma estreita relação com a proposta socialista que nós apresentaremos para a sociedade e com as transformações do socialismo do século XXI. Por isso, finalizando e repetindo o que eu já disse em outras ocasiões, a convite do nosso querido Walter Pomar, o socialismo do século XXI, na perspectiva da diversidade emancipatória, é aquele que se afirma e se constrói anticapitalista, antipatriarcal, antirracista, anti-LGBTQIA+, fóbico, não adultocêntrico, antifascista e anticolonial, e ecologicamente sustentável. É uma utopia, professora Nilma? O que a senhora está falando? Eu respondo com Paulo Freire, em homenagem aos seus 100 anos. Paulo Freire, para Freire, o neoliberalismo é contrário à utopia e à esperança, pois se apresenta como uma realidade definitiva e inexorável. Ele alimenta esperanças puramente mercadológicas, não humanas. Eu diria que não só o neoliberalismo, mas também o racismo, o machismo, a LGBTfobia, o adultocentrismo, o colonialismo, o fascismo, são também contrários e inimigos da utopia e da esperança. Como nos diz Paulo Freire, mantenhamos a indignação. São tempos que nós temos que manter a indignação, mas ela também tem que caminhar junto com a justa ira. Paulo Freire dizia: não creio que as mulheres e homens do mundo, independentemente das suas opções políticas, mas sabendo-se e assumindo-se como mulheres e homens, como gente, não aprofundem o que hoje já existe como uma espécie de mal-estar que se generaliza em face da maldade neoliberal. Mal-estar que terminará por consolidar-se numa rebeldia nova, em que a palavra crítica, o discurso humanista, o compromisso solidário, a denúncia veementemente da negação do homem e da mulher e o anúncio de um mundo gentificado serão armas de incalculável alcance. Uma das tarefas, quando ele falava também para os educadores, e eu diria para nós, as progressistas e os progressistas, os socialistas e as socialistas, né? E eu acrescentaria para esse nosso socialismo do século XXI, está em através da análise política séria, dizia Paulo Freire, e correta, desvelar as possibilidades para a esperança. Sem esperança, e aí eu diria, a esperança do verbo esperançar, como pautou a Marcha das Mulheres Negras de 2015, sem essa esperança do esperançar, a nossa luta ela é suicida. Eu termino. Muito obrigada. Obrigado, Nilma. A gente já está caminhando aqui para o nosso final. Eu quero te dizer que nós vamos terminar esse ciclo de hoje impactado pela sua fala. Quero dizer que eu sempre tive uma admiração muito grande por você.
também pelo Haddad e pelo Varoufakis, mas eu estou aqui, sincero e honestamente, vivendo aqui uma espécie de epifania política. Porque eu, que me considero um sujeito adepto da teoria de Antônio Gramsci, acho que o nosso processo de hegemonia, de conquistar os corações e mentes da maioria do povo brasileiro, ele tem que partir da perspectiva que você colocou, de uma luta igualitária entre homens e mulheres, entre brancos e negros, e focando principalmente nesse viés. Eu acho que aí é o caminho que o nosso partido e a esquerda brasileira tem que trilhar. Nosso país é um país que tem as suas peculiaridades. Eu concordando com o que dizia Darcy, eu acho que nós somos a civilização tropical moderna. Nós temos, quer dizer, hoje é uma perspectiva que nós da esquerda temos que resgatar. Eu acho que também partindo desses ensinamentos que você tem trilhado, eu acho que a gente vai precisar, o PT e a esquerda brasileira, voltar a discutir um novo contrato social para a nossa sociedade. É impossível manter, e essa pandemia mostrou isso, é impossível manter esse status quo, onde você tem miseravelmente aí 50 milhões de brasileiras e brasileiros jogados aí na mais absoluta miserabilidade. Quer dizer, quem defende o socialismo, quem defende uma sociedade justa como nós, para nós é uma coisa que é dolorosa. Quer dizer, e nós não podemos ficar só vivendo no pessimismo, como dizia o próprio Gramsci, pessimismo da razão, porque senão nós iríamos para o imobilismo. Nós temos que ir para a ação concreta, como colocou o Haddad, como colocou o Walter Pomar no início da fala dele, falando da questão resgatando os ensinamentos de Marx da Comuna de Paris, e também dizer que, como dizia o nosso grande general democrata e marxista brasileiro, Nelson Werneck Sodré, que é um exemplo de militar democrata brasileiro, por isso foi caçado pelo golpe de 64, só o socialismo, só uma sociedade mais justa vai conseguir fazer com que o mundo rompa com essa farsa que ele intitulou num livro dele, A Farsa do Neoliberalismo. Eu queria agradecer ao Fernando Haddad, ao Varoufakis, a nossa querida companheira Nilma, e dizer que a jornada continua, como diz o Walter, são 6 meses. Só uma palavrinha, Cantalice. Eu queria ter falado depois da Nilma, para poder ter comentado o Yannis e a Nilma, porque eu fui chamado para comentar a fala dele. Obviamente, eu não podia comentar dela sem ter ouvido. Mas eu não podia deixar de terminar, Nilma, sem te dar um abraço pela intervenção que você fez hoje. Acho que todo mundo sai mais emocionado dessa sessão depois de ter te ouvido. Você falou com a alma do Brasil, você falou com a nossa realidade social, e gostaria de ter dado uma palavrinha com você sobre os temas que você abordou, mas me sinto inteiramente contemplado pela tua abordagem e muito inspirado por ela. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço a vocês todos. Só para finalizar, então, a nossa jornada continua no dia 27 de março, com 3 mesas, é um sábado. A primeira mesa será a luta pelo socialismo no século XX e a experiência soviética, 30 anos depois da dissolução, com a exposição do Breno Altman, da Tatal Godinho e do Tarso Genro. Às 14 horas vai ter a mesa A Luta pelo Socialismo no século XXI e a Trajetória Chinesa, com Vladimir Pomar, Dilma Rousseff e Sérgio Gabrielli, encerrando às 17 horas com a luta pelo socialismo na África, com José Luiz Cabasso, Belucci e Rita Chaves. Então, eu queria agradecer aí, a nossa audiência está bombando, foi muito boa. Isso dizer também que essa aula aí que a Nilma deu, que o Haddad e o Varoufakis vão estar no Facebook, não só do PT, como da Fundação, porque nós estamos num dia de semana, então várias pessoas, eu tenho certeza que não assistiram agora, mas que vão assistir
quando chegar de noite, quando tiver um tempo mais, para poder chegar em casa e poder assistir essa aula, que vai estar permanentemente linkada. Então, eu queria agradecer a todos e dizer que o PT precisava dessa discussão, tá certo? O PT precisava dessa discussão. Nós somos o principal partido do Brasil. Nós temos um compromisso, como disse a Nilma colocou muito claro, o nosso compromisso é com os de baixo, é com aqueles que são vítimas das perversidades desse capitalismo e desse neoliberalismo brasileiro. Então, portanto, acho que veio a calhar esse ciclo, o início desse ciclo. Muito obrigado a todos e vamos em frente.